A manhã de quinta-feira amanheceu quente em Goiânia. Margarida acordou antes das 6, como sempre fez durante toda a vida, mas dessa vez não foi o despertador que a tirou do sono, foi a dor. Ela ficou deitada por alguns minutos, respirando devagar, tentando identificar de onde vinha aquela sensação que parecia roer por dentro. Costelas, costas, estômago, tudo ao mesmo tempo. Aos 68 anos, Margarida conhecia bem o próprio corpo. Tinha passado décadas sentada na máquina de costura, costurando vestidos de festa até altas horas da madrugada, para criar o filho sozinha. Conhecia dor nas costas, dor nos ombros, dor nos dedos, mas aquilo era diferente. Era uma dor que não vinha dos músculos, vinha de dentro. Margarida se levantou devagar e caminhou até a cozinha do apartamento simples, no bairro Jardim Novo Mundo. O lugar estava organizado demais, silencioso demais. Ela olhou para o calendário pregado na parede e sentiu um aperto no peito, que não tinha nada a ver com o câncer. Fazia exatamente 3 semanas desde o diagnóstico. Câncer no pâncreas. Estágio avançado. O oncologista do Hospital Araújo Jorge havia sido direto com ela, sem rodeios. Dona Margarida, sem tratamento, a senhora tem no máximo 6 meses. Com quimioterapia e os cuidados adequados, podemos ganhar mais tempo, talvez alguns anos. Margarida havia escutado tudo em silêncio, sentada naquela cadeira fria de consultório, segurando a bolsa no colo. Não chorou. Não gritou, apenas acenou e perguntou o que precisava fazer. O problema era que Margarida não tinha plano de saúde. Nunca teve. A vida inteira trabalhando por conta própria, costurando para fora, fazendo o dinheiro render até o último centavo para garantir que o filho tivesse tudo. Rodrigo teve cursinho pré-vestibular. Rodrigo teve roupa boa. Rodrigo teve material escolar completo. Margarida teve contas pagas no limite e nenhum centavo sobrando para plano de saúde. O tratamento pelo SUS já estava agendado. Primeira sessão de quimioterapia marcada para dali a 2 semanas. Mas o médico havia deixado claro, ela precisaria de ajuda. Alguém para levá-la às sessões. Alguém para cuidar dela nos dias em que os efeitos colaterais a deixassem debilitada demais para sair da cama. Foi por isso que ela ligou para Rodrigo na mesma noite do diagnóstico. Ele atendeu no 3º toque, a voz impaciente. Oi, mãe. Tudo bem? Tô meio ocupado aqui. Margarida respirou fundo. Rodrigo, eu preciso te contar uma coisa. Houve uma pausa do outro lado. Então a voz dele mudou, ficou um pouco mais presente. O que foi? Eu fui no médico hoje. Descobri que estou com câncer. Silêncio. Margarida continuou tentando manter a voz firme. É no pâncreas. O médico disse que é grave, mas que com tratamento eu posso ter mais tempo. Só que eu vou precisar de ajuda, filho. Eu não tenho ninguém aqui. Você acha que eu poderia ir morar aí com você por um tempo, só até eu me recuperar? Rodrigo demorou para responder. Quando falou, a voz saiu estranha. Claro, mãe. Claro que pode. Deixa eu me organizar aqui e eu vou te buscar. Você não precisa se preocupar com nada. Margarida sentiu um alívio tão grande que quase desabou. Tem certeza, filho? Eu não quero atrapalhar sua vida. Mãe, para com isso. Você criou eu sozinha. Agora é minha vez de cuidar de você. Eu prometo. Quando desligou o telefone, Margarida chorou pela primeira vez desde o diagnóstico. Mas não era choro de medo, era choro de alívio. Ela não estaria sozinha. O filho dela ia cuidar dela. Durante as 3 semanas seguintes, Margarida se preparou para a mudança. Avisou as poucas vizinhas que ainda conversavam com ela. Dona Célia, do apartamento ao lado, ficou preocupada. Margarida, você tem certeza que é boa ideia? Faz quanto tempo que você não vê o Rodrigo pessoalmente? Quase 2 anos, mas ele é meu filho, Célia. Ele prometeu que vai cuidar de mim. Dona Célia não disse nada, mas Margarida viu a dúvida nos olhos da vizinha. Margarida cancelou os poucos trabalhos de costura que ainda fazia. Arrumou tudo em 2 malas velhas. Roupas simples, algumas fotos antigas, documentos. Separou a caixinha de madeira onde guardava as economias,
R$ 200. Era tudo o que tinha no mundo depois de pagar as contas do mês. Na véspera da viagem, Rodrigo mandou mensagem confirmando: "Chego aí amanhã às 8. Prepare suas coisas." Margarida mal conseguiu dormir de ansiedade. Levantou às 5 da manhã e fez um bolo de fubá, o preferido dele desde criança. Tomou banho, vestiu a roupa mais bonita que tinha, penteou os cabelos grisalhos com cuidado. Às 8 horas em ponto, um Toyota Corolla prata parou na frente do prédio. Margarida sentiu o coração disparar quando viu o filho descer do carro. Rodrigo estava diferente, mais cheio, o rosto cansado, mas bem vestido, camisa social, calça de alfaiataria, sapato bom. Era o filho dela, mas ao mesmo tempo parecia um estranho. Ela desceu as escadas com as 2 malas pesadas, tentando não demonstrar o quanto doíam. Quando chegou perto dele, abriu os braços para um abraço. Rodrigo apenas acenou de longe e foi direto pegar as malas. "Oi, mãe, vamos logo que a viagem é longa." Não houve abraço, não houve saudade, não houve "como você está?" Margarida sentiu o primeiro aperto no peito, mas engoliu a decepção e entrou no carro. O interior do Corolla cheirava a carro novo, aromatizante de lavanda. Tinha GPS moderno, banco de couro, tudo muito diferente do mundo simples de Margarida. Ela ajeitou o cinto de segurança e olhou para o filho. "Obrigada por vir me buscar, Rodrigo. Eu sei que deve ser um transtorno para você." "É o que tem que ser feito," ele respondeu sem tirar os olhos da estrada. Os primeiros quilômetros foram em silêncio. Margarida tentou algumas vezes puxar conversa. "Como está o trabalho?" "Bem. E aquela promoção que você ia tentar?" "Consegui." "Ah, que bom, filho. Você sempre foi esforçado." Rodrigo não respondeu. Margarida desistiu e ficou olhando pela janela. Goiânia ia ficando para trás. As avenidas largas, os prédios, os lugares que ela conhecia a vida inteira. Ela estava deixando tudo para trás para morar com o filho em São Paulo. Uma cidade enorme que ela só conhecia por fotos nas redes sociais de Rodrigo. Passou 1 hora, 2 horas. Rodrigo não disse uma palavra. Dirigia com as mãos tensas no volante, a mandíbula travada. Margarida percebia a atenção, mas não entendia o motivo. Eles pararam em Itumbiara para abastecer. Margarida aproveitou para ir ao banheiro e esticar as pernas. A dor nas costas estava ficando insuportável, mas ela não queria reclamar. Não queria parecer fraca logo no primeiro dia. Quando voltou ao carro, Rodrigo estava ao telefone. Ela ouviu parte da conversa antes de ele perceber que ela estava perto. "Eu já disse que não posso agora, Camila. Ela vai morar com a gente?" "Sim." "Não, não é só por uns dias. Ela está doente, pelo amor de Deus." Silêncio. Rodrigo escutava algo do outro lado, a expressão ficando cada vez mais fechada. "Camila, ela é minha mãe. Eu não posso simplesmente... Não, eu sei que a gente vai casar mês que vem, mas... Espera." Rodrigo virou e viu Margarida parada a alguns metros de distância. Ele desligou o telefone imediatamente e voltou para o carro sem dizer nada. Margarida entrou devagar, o coração apertado. Então era isso. A namorada dele não queria ela lá. Ela queria perguntar, mas tinha medo da resposta. Então ficou calada. A tensão dentro do carro agora era sufocante. Rodrigo ligou o rádio, colocou uma música qualquer, tentando preencher o silêncio, mas não adiantava. A atmosfera estava pesada. Eles seguiram viagem. Passaram por Uberlândia. O sol estava alto quando entraram em Minas Gerais. A paisagem mudou. Plantações de cana-de-açúcar se estendiam até onde a vista alcançava. O céu estava limpo. Azul demais. Margarida olhava tudo aquilo e sentia um vazio crescendo no peito. Ela havia criado aquele homem sozinha, trabalhado até os dedos sangrarem para que ele tivesse roupa limpa, comida na mesa, material escolar. Tinha costurado de madrugada, pulado refeições para que sobrasse dinheiro, aguentado humilhação de cliente exigente para pagar o cursinho dele. Tinha economizado cada centavo para ajudá-lo quando ele se mudou para São Paulo. E agora estava sendo tratada como um fardo.
Era meio-dia quando Rodrigo saiu da rodovia principal. Margarida franziu a testa. A placa dizia, Frutal, 22 quilômetros. Rodrigo, não é por aqui que se vai para São Paulo. Preciso passar em um lugar antes, mãe. Relaxa. Mas a voz dele tremia. Margarida sentiu o medo subir pela garganta. Algo estava errado. Muito errado. Eles pegaram uma estrada secundária. Asfalto bom no começo, depois terra batida. A poeira levantava atrás do carro. Não havia mais plantações organizadas. Apenas pasto seco, algumas árvores esparsas, o som de cigarras no ar quente da tarde. Rodrigo dirigia rápido demais para uma estrada de terra. O carro chacoalhava. Margarida segurou no banco, tentando não cair para o lado. Rodrigo, aonde você está indo? Ele não respondeu. 10 minutos. 15. 20. Finalmente, Rodrigo parou o carro em um ponto completamente isolado. Não havia nada ao redor. Apenas terra, mato seco, cercas velhas. Nem casas, nem gente. Nada. Rodrigo desligou o motor. O silêncio foi imediato e assustador. Margarida olhou ao redor, o coração disparado. Rodrigo, o que está acontecendo? Ele ficou parado, as mãos ainda no volante, olhando para frente, respirando pesado. Rodrigo, me responde. Finalmente ele se virou para ela. E Margarida viu nos olhos do filho algo que nunca imaginou que veria. Frieza, desprezo, cansaço. Eu não posso te levar, mãe. As palavras caíram sobre Margarida como um golpe físico. O quê? A Camila não quer. A gente vai casar mês que vem. E ela deixou bem claro que não quer ninguém morando com a gente. Principalmente alguém doente que vai dar trabalho. Margarida tentou processar o que estava ouvindo, mas parecia irreal demais. Rodrigo, eu estou com câncer. Eu preciso de ajuda. Eu não tenho mais ninguém. Eu sei, mãe, mas eu também tenho minha vida. Você entende, né? Não dá para você morar comigo. Desculpa. Ele saiu do carro. Margarida ficou paralisada, vendo o filho abrir o porta-malas e pegar as 2 malas velhas. Ele colocou as malas na beira da estrada de terra. Voltou ao carro. Abriu a porta do passageiro. Desce, mãe! Rodrigo, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Desce logo! A voz dele saiu mais dura. Margarida saiu do carro com as pernas trêmulas. O sol estava forte demais. A dor no corpo estava insuportável. Ela não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Rodrigo tirou do bolso 3 notas de R$100 e enfiou na mão dela. Pega um ônibus de volta para Goiânia. Tem uma cidade uns 10 quilômetros daqui na estrada principal. Você consegue chegar. Antes que Margarida pudesse dizer qualquer coisa, Rodrigo entrou no carro, deu a partida e saiu em disparada. A poeira vermelha subiu, engolindo tudo. Margarida ficou ali, parada, sozinha, no meio do nada, vendo o carro do filho desaparecer ao longe. Suas pernas cederam. Ela caiu de joelhos na terra seca. As lágrimas finalmente escorreram pelo rosto enrugado. O filho que ela criara, amara, sacrificara tudo, havia acabado de abandoná-la para morrer sozinha em uma estrada deserta. Margarida não sabia quanto tempo havia passado ali, ajoelhada na poeira vermelha da estrada. O sol queimava suas costas. O suor escorria pelo rosto misturado com lágrimas. Ela sentia a boca seca, a garganta arranhando. As dores no corpo pareciam ter triplicado, como se o próprio câncer soubesse que ela estava vulnerável e avançasse com mais força. Finalmente, ela conseguiu se levantar. As pernas tremiam. A visão estava embaçada. Ela olhou ao redor, tentando se orientar. A estrada de terra se estendia em 2 direções, ambas parecendo levar ao nada. Rodrigo havia dito que tinha uma cidade a 10 quilômetros na estrada principal. Se ela conseguisse chegar até lá, poderia pegar um ônibus de volta para Goiânia. Mas 10 quilômetros. 10 quilômetros sob aquele sol, com câncer no pâncreas, com dor no corpo inteiro. Margarida pegou as 2 malas velhas. Tentou carregar as 2, mas não tinha força. Deixou uma para trás e levou apenas a que tinha os documentos e a caixinha com os R$200. Começou a caminhar. Cada passo era uma agonia.
O sol estava no ponto mais alto do céu. Devia ser 1 da tarde, talvez 2. Não havia sombra, não havia vento. Apenas o calor sufocante e o barulho das cigarras. Margarida caminhou por meia hora, talvez 40 minutos. Ela havia perdido a noção do tempo. A cabeça começava a rodar. A visão ficava cada vez mais turva. Ela parou para descansar encostada em uma árvore seca, mas quando tentou se levantar de novo, as pernas não obedeceram. Ela caiu. Desta vez, não conseguiu se levantar. Margarida ficou ali, deitada na terra, olhando para o céu azul demais. Pensou que talvez fosse morrer ali, sozinha, abandonada, sem ninguém para chorar por ela. Fechou os olhos e então ouviu um barulho, um motor, distante no começo, mas ficando mais perto. Margarida tentou gritar, mas a voz não saiu. Tentou acenar, mas os braços não se moveram. Um caminhão apareceu na curva da estrada. Um caminhão velho, azul desbotado, com caçamba de madeira. O motorista viu o corpo caído na beira da estrada e pisou no freio. O caminhão parou levantando poeira. Um homem desceu correndo. Ele devia ter uns 45 anos, moreno, barba mal feita, boné sujo de terra. Usava camisa xadrez com as mangas enroladas e calça jeans rasgada no joelho. "Minha senhora, a senhora está bem?" Margarida tentou falar, mas só saiu um gemido. O homem se ajoelhou ao lado dela, pegou a garrafa de água que trazia no caminhão e molhou os lábios dela com cuidado. "Calma, calma, eu sou o João Carlos, vou te ajudar." Ele olhou ao redor e viu a mala abandonada alguns metros adiante. Viu as 3 notas de R$ 100 ainda apertadas na mão de Margarida. Viu o rosto enrugado, os cabelos grisalhos grudados de suor, os lábios rachados. Meu Deus do céu! O que fizeram com a senhora? João Carlos era caminhoneiro. Morava em Frutal, a cidade mais próxima. Estava voltando de uma entrega em Uberaba quando viu Margarida caída. Ele pegou a mulher no colo com cuidado, colocou-a no banco do passageiro do caminhão, jogou a mala na caçamba e dirigiu em disparada para a cidade. Durante o caminho, Margarida entrava e saía da consciência. Ela ouvia a voz de João Carlos tentando mantê-la acordada. "Fica comigo, viu? Fica comigo. Já estamos quase chegando." Ele não a levou para o hospital público. Levou direto para a casa dele, uma casa simples de 3 cômodos no bairro Parque das Acácias. Quando parou na frente, gritou pela irmã. "Clara, Clara, vem aqui, rápido!" Uma mulher de uns 40 anos saiu correndo da casa. Ela era baixinha, gordinha, cabelos pretos presos em um rabo de cavalo. Usava avental de cozinha. "O que aconteceu, João Carlos?" "Achei ela caída na estrada. Acho que está desidratada. Ela precisa de ajuda." Clara era técnica de enfermagem. Trabalha no posto de saúde da cidade, mas nas horas vagas atendia vizinhos em casa. Ela ajudou o irmão a levar Margarida para dentro, deitá-la no sofá da sala. Clara pegou os sinais vitais: pressão baixa, batimentos acelerados, temperatura corporal alta. Ela trouxe soro caseiro, molhou um pano com água fria e colocou na testa de Margarida. "Ela está muito debilitada, João Carlos. O que ela estava fazendo sozinha naquela estrada?" "Não sei. Achei ela caída, desacordada. Tinha uma mala do lado." Clara olhou para a mala velha que João Carlos havia trazido. Abriu com cuidado e viu roupas simples, fotos antigas, documentos. "Tem um exame médico aqui." Clara puxou o papel e leu. O rosto dela ficou pálido. "João Carlos, ela tem câncer. Câncer no pâncreas em estágio avançado." "Meu Deus! Quem abandona uma mulher doente no meio da estrada?" Margarida começou a se mexer. Abriu os olhos devagar. Tudo estava embaçado. Ela viu 2 rostos olhando para ela com preocupação. Onde eu estou?" "A senhora está na minha casa." Clara disse com voz suave. "Meu irmão te encontrou na estrada. A senhora desmaiou. Como a senhora se chama?" "Margarida." "Margarida, eu sou a Clara. Sou técnica de enfermagem. Preciso que a senhora fique calma, tá bom? A senhora está segura aqui." Margarida tentou se sentar, mas Clara segurou seu ombro com delicadeza. Não.
A senhora precisa descansar. Está muito debilitada. As lágrimas começaram a escorrer de novo. Margarida não conseguia parar. Toda a dor, toda a humilhação, todo o abandono desabaram de uma vez. Meu filho me deixou lá. Clara e João Carlos trocaram um olhar. Como assim, dona Margarida? E então Margarida contou. Entre soluços, entre pausas para respirar, ela contou tudo. O diagnóstico de câncer, o telefonema para Rodrigo, a promessa dele de cuidar dela, a viagem de Goiânia, a frieza no carro, o desvio para a estrada secundária. O abandono. Quando terminou, João Carlos estava com as mãos fechadas em punhos, o rosto vermelho de raiva. Que tipo de filho faz isso com a própria mãe? Clara estava chorando. Ela segurou a mão de Margarida. Dona Margarida, a senhora não vai voltar para aquela estrada. A senhora vai ficar aqui com a gente até se recuperar. Depois a gente vê o que fazer. Eu não quero ser um fardo. A senhora não é um fardo. A senhora é uma pessoa que precisa de ajuda. E aqui nessa casa a gente ajuda quem precisa. Margarida ficou na casa de Clara e João Carlos. No primeiro dia, ela mal conseguia sair do sofá. A desidratação tinha deixado o corpo dela muito fraco. Clara preparou soro caseiro, fez sopas leves, deu os remédios que Margarida trazia na mala. João Carlos trouxe a outra mala que havia ficado na estrada. Ele voltou lá no dia seguinte e encontrou a mala ainda no mesmo lugar. Ninguém havia passado por ali. Aos poucos, Margarida foi recuperando as forças físicas, mas a dor emocional era muito pior que a dor do câncer. Clara percebia. Ela via Margarida olhando para o celular, esperando uma ligação que não vinha, esperando uma mensagem de Rodrigo se desculpando, dizendo que havia cometido um erro, que ia buscá-la. Mas o celular permanecia em silêncio. Uma semana depois do abandono, Clara estava na cozinha preparando o almoço quando ouviu Margarida chorando no quarto. Ela largou tudo e foi até lá. Margarida estava sentada na cama, segurando uma foto antiga. Era uma foto de Rodrigo criança, sorrindo sem os dentes da frente. Margarida havia tirado aquela foto no dia em que ele ganhou a primeira bicicleta. Ela tinha trabalhado 3 meses fazendo horas extras para comprar aquela bicicleta. Dona Margarida, eu não consigo entender Clara. Eu não consigo entender como um filho faz isso com a mãe. Clara sentou ao lado dela na cama. Dona Margarida, posso te falar uma coisa? Às vezes a gente cria filho e acha que está criando um ser humano decente, mas a verdade é que a gente não controla quem eles se tornam. A senhora fez tudo certo. Trabalhou, se sacrificou, amou. O problema não é a senhora, é ele. Mas eu devia ter feito algo errado. Eu devia ter mimado demais, ou cobrado de menos, ou... Não. Clara interrompeu com firmeza. Não coloca isso na sua conta. A senhora foi mãe. Ele escolheu ser filho ruim. Isso é escolha dele, não culpa sua. Margarida limpou as lágrimas. Eu só queria que ele ligasse. Só uma vez. Só para saber se eu estou viva. Clara respirou fundo. Ela havia pensado muito sobre isso nos últimos dias e havia tomado uma decisão. Dona Margarida, posso te fazer uma pergunta? Pode. A senhora quer processar ele? Margarida arregalou os olhos. Como assim? Abandonar uma pessoa idosa e doente é crime. Chama abandono de incapaz. Dá até 4 anos de cadeia. A senhora pode pedir pensão, indenização por danos morais. O João Carlos tem um conhecido que é advogado. A gente pode conversar com ele. Margarida ficou em silêncio por um longo tempo. Eu não sei se consigo fazer isso, Clara. Ele é meu filho. Dona Margarida, ele abandonou a senhora para morrer em uma estrada. Isso não é filho, isso é covarde. Margarida olhou de novo para a foto de Rodrigo criança. Aquele menino sorridente, sem dentes, cheio de vida. Onde estava aquele menino quando ele havia se transformado no homem que a deixou para morrer? Deixe eu pensar. Clara acenou. Sem pressão. A senhora pensa com calma, mas saiba que a gente está do seu lado. Não importa o que decidir. Naquela noite, Margarida não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto, pensando em tudo. Pensou na vida inteira de sacrifício. Pensou nas madrugadas costurando.
Pensou nos sonhos que abandonou para que Rodrigo tivesse os dele. Pensou na promessa dele de cuidar dela. Pensou no momento em que ele a olhou com frieza e disse: "Desce do carro." E então pensou em algo que Clara havia dito: "Isso é escolha dele, não culpa sua." Será que era verdade? Será que ela realmente tinha feito tudo certo e mesmo assim o filho se tornou isso? Margarida adormeceu sem resposta. 2 dias depois, Clara voltou do posto de saúde com uma notícia preocupante. "Dona Margarida, eu conversei com a médica do posto sobre o seu caso. Ela disse que a senhora precisa começar a quimioterapia urgentemente. O câncer está em estágio avançado. Cada dia que passa sem tratamento é perigoso. Eu sei, tinha sessão marcada em Goiânia, mas eu cancelei tudo quando achei que ia morar em São Paulo. A gente precisa remarcar, mas aqui em Frutal não tem oncologista. A senhora vai ter que fazer o tratamento em Uberaba. São uns 50 quilômetros daqui. Eu não tenho como pagar transporte para ir e voltar toda semana." Clara mordeu o lábio. Ela e João Carlos não tinham dinheiro sobrando. A vida deles era apertada, mas ela não ia deixar Margarida morrer por falta de tratamento. "A gente dá um jeito." Naquela noite, Clara conversou com João Carlos. "A gente não pode bancar as viagens dela até Uberaba toda semana. Não temos condição." "Eu sei, Clara, mas também não vamos deixar ela morrer. Eu estava pensando, e se a gente pedisse ajuda para a dona Albertina?" João Carlos levantou as sobrancelhas. "A advogada aposentada? Ela faz trabalho voluntário de assistência jurídica para idosos. Talvez ela possa ajudar a gente a processar o filho da dona Margarida. Se ganharmos, ele vai ter que pagar pelos tratamentos dela." João Carlos pensou por um momento, depois acenou. "Vale a pena tentar." Dona Albertina tinha 70 anos, cabelos completamente brancos presos em um coque elegante, óculos de grau pendurados no cordão. Ela havia sido advogada de família durante 40 anos antes de se aposentar. Agora, passava o tempo fazendo trabalho voluntário, ajudando idosos com questões jurídicas. Clara ligou para ela e explicou a situação. Dona Albertina pediu para encontrar Margarida pessoalmente. 3 dias depois, ela apareceu na casa de Clara, carregando uma pasta cheia de documentos e um gravador. "Dona Margarida, eu sou a Albertina. Prazer em conhecê-la." Margarida apertou a mão dela timidamente. "Igualmente." Dona Albertina sentou-se à mesa da cozinha e tirou um bloco de anotações da pasta. "Dona Margarida, eu preciso que a senhora me conte tudo o que aconteceu, desde o começo. Não deixe nada de fora. Pode parecer irrelevante, mas todo detalhe importa." E Margarida contou, de novo, mas desta vez com mais detalhes. Contou sobre a infância de Rodrigo, sobre o quanto ela trabalhou para criá-lo. Contou sobre o distanciamento gradual depois que ele se mudou para São Paulo. Contou sobre o diagnóstico, sobre o telefonema, sobre a promessa. Contou sobre a viagem, sobre o telefonema que ouviu no posto de gasolina, sobre Camila dizendo que não queria Margarida morando lá. Contou sobre a estrada secundária, sobre as palavras frias de Rodrigo, sobre os R$ 300, sobre ser deixada para morrer sozinha. Dona Albertina anotava tudo. De vez em quando fazia perguntas específicas. Ele disse exatamente: "Você entende, né? Não dá para você morar comigo?" Disse. "E quando te deu os R$ 300, ele disse alguma coisa?" "Disse que eu pegasse um ônibus de volta para Goiânia, que tinha uma cidade uns 10 quilômetros daqui." Dona Albertina balançou a cabeça, a expressão séria. "Dona Margarida, o que seu filho fez é crime. Artigo 133 do Código Penal. Abandono de incapaz. A senhora estava doente, vulnerável, sem condições de se cuidar sozinha. Ele sabia disso, e mesmo assim a abandonou em local ermo, colocando sua vida em risco. Eu posso mesmo processar ele? Pode. E deve. Não só criminalmente, mas também por danos morais. Ele causou sofrimento psicológico grave. Além disso, ele tem obrigação legal de te sustentar. É filho. A lei obriga filhos a cuidarem de pais idosos que não têm condições." Margarida ficou em silêncio.
Eu sei que é difícil, Dona Albertina continuou, a voz mais suave. Processar um filho não é fácil, mas pensa assim, ele não teve dificuldade nenhuma em te abandonar. Você merece dignidade. Você merece justiça. Quanto tempo leva um processo desses? Depende, mas eu conheço o promotor aqui de Frutal. Posso falar com ele, explicar a urgência do caso por causa do seu estado de saúde. Talvez a gente consiga agilizar. Margarida olhou para Clara, que estava parada na porta da cozinha. Clara deu um sorriso encorajador. A senhora não está sozinha nisso, Dona Margarida. A gente está com a senhora. Margarida respirou fundo. Então vamos em frente. Dona Albertina sorriu. Ótimo. Vou precisar de alguns documentos seus e todas as informações que você tiver sobre seu filho. Endereço, telefone, local de trabalho. Margarida passou tudo. Ela tinha guardado as poucas informações que Rodrigo havia compartilhado ao longo dos anos. Sabia o nome da empresa onde ele trabalhava em São Paulo. Tinha o endereço antigo. Não sabia se ainda morava lá. Dona Albertina pegou tudo e prometeu começar a trabalhar imediatamente. Naquela noite, pela primeira vez desde o abandono, Margarida sentiu algo diferente no peito. Não era alívio, não era paz, era raiva. Uma raiva pequena, mas crescendo. Raiva de ter sido tratada como lixo. Raiva de ter sido descartada depois de uma vida inteira de sacrifício. Raiva de estar ali, doente, vulnerável, dependendo da bondade de estranhos, porque o próprio filho a havia abandonado. E junto com a raiva, algo mais. Determinação. Ela não ia morrer naquela estrada. Ela não ia morrer abandonada. Ela ia lutar. 5 dias depois, Margarida recebeu uma ligação. Era Rodrigo. O celular tocou durante o café da manhã. Margarida olhou para a tela e sentiu o coração disparar. Clara estava ao lado dela e viu o nome Rodrigo piscando. Atende, Clara disse. Margarida atendeu com a mão tremendo. Alô? Oi, mãe. A voz dele estava diferente, mais baixa, quase arrependida. Rodrigo, eu queria saber se você está bem. Margarida não sabia se ria Ele queria ou saber saber se ela estava bem, depois de abandoná-la para morrer. Você quer saber se eu estou bem? Eu fiquei preocupado. Você ficou preocupado. Margarida repetiu, a voz começando a tremer de raiva. Você me deixou sozinha, doente, no meio de uma estrada deserta e agora está preocupado? Mãe, eu sei que foi errado, mas a Camila estava me pressionando e eu... Não coloca a culpa na Camila, Rodrigo. Você fez uma escolha. Você escolheu ela em vez de mim. Você escolheu me deixar para morrer. Silêncio do outro lado. Você está onde agora? Rodrigo perguntou. Por quê? Vai vir me buscar. Eu não sei se posso agora, mas... Mais nada, Rodrigo. Você não precisa vir me buscar. Eu estou bem. Tem gente cuidando de mim. Gente que não me conhecia, mas que teve mais humanidade em um dia do que você teve a vida inteira. Mãe, não fala assim. Não? E como eu deveria falar? Você abandonou sua mãe doente. Você sabia que eu tenho câncer. Você sabia que eu precisava de tratamento. E mesmo assim me deixou. A voz de Rodrigo ficou mais dura. Eu dei dinheiro para você voltar. R$ 300, Rodrigo. R$ 300. Como se isso compensasse. Eu não estou nadando em dinheiro, mãe. Eu tenho contas para pagar. Você tem carro importado. Você tem apartamento moderno. Você tem vida boa. Não vem me dizer que não tem dinheiro. Mãe, olha, eu liguei para saber se você está bem. Se não quer conversar civilizadamente, você quer que eu seja civilizada depois do que você fez? Margarida desligou o telefone. As mãos dela tremiam. O coração batia descompassado. Clara se aproximou e segurou seus ombros. Respira, Dona Margarida. Respira fundo. Margarida respirou. 1 vez, 2, 3. Ele ligou. Depois de tudo, ele ligou. Mas não para se desculpar de verdade. Não para assumir o que fez. Ele ligou para aliviar a própria consciência. Eu sei. Eu ouvi. E ainda teve a audácia de dizer que não está nadando em dinheiro.
Como se isso justificasse. Clara abraçou Margarida. Dona Albertina estava certa. A senhora precisa processar ele. Ele não merece o seu perdão. Margarida acenou, as lágrimas escorrendo. Eu vou processar, eu vou. 2 semanas depois, Rodrigo recebeu a citação judicial. Dona Albertina havia trabalhado rápido. Ela conversou com o promotor, explicou a urgência do caso, apresentou os laudos médicos de Margarida, provando o câncer em estágio avançado. O promotor concordou em abrir investigação criminal por abandono de incapaz. Paralelamente, Dona Albertina entrou com ação civil pedindo pensão alimentícia e indenização por danos morais. A citação chegou no endereço de Rodrigo, em São Paulo. Ele ligou imediatamente para Margarida, a voz alterada. Você está me processando? Estou. Mãe, isso é sério. Você sabe que eu posso ir preso? Eu sei. E você sabia que eu podia morrer quando me deixou naquela estrada. Eu não acredito que você está fazendo isso. Nem eu acreditei quando você me abandonou. Mas aqui estamos. Mãe, pelo amor de Deus, pensa no que você está fazendo. Eu sou seu filho. Filho cuida de mãe, Rodrigo. Filho não abandona mãe doente. Você não é meu filho. Você é um estranho que compartilha meu sobrenome. Rodrigo desligou com raiva. Margarida ficou olhando para o celular, o coração apertado, mas dessa vez não chorou. Ela havia tomado uma decisão e ia manter. Clara entrou no quarto. Como foi? Ele está furioso. Ótimo. Deixa ele ficar. A fúria dele não paga suas contas de tratamento. Margarida sorriu pela primeira vez em semanas. Um sorriso pequeno, cansado, mas genuíno. Obrigada, Clara, por tudo. A gente é família agora, Dona Margarida. Família de verdade, do tipo que fica. O tratamento de quimioterapia começou 3 semanas depois do abandono. João Carlos levava Margarida até Uberaba toda terça-feira de manhã. A viagem levava 1 hora. Ele esperava às 4 horas de sessão e trazia Margarida de volta. Fazia isso religiosamente, sem reclamar, mesmo quando tinha entregas marcadas e precisava remarcar. Clara preparava comida leve para Margarida nos dias de químio. Sopa de legumes, mingau de aveia, frutas amassadas. Ela sabia que os enjoos viriam forte e queria garantir que Margarida tivesse algo no estômago. A primeira sessão foi difícil. Margarida saiu da clínica pálida, os lábios sem cor. No caminho de volta, pediu para João Carlos parar 2 vezes para ela vomitar na beira da estrada. Quando finalmente chegaram em casa, ela mal conseguia ficar em pé. Clara a colocou na cama. Passou pano frio na testa. Deu os remédios para a náusea. Vai passar, Dona Margarida. Os primeiros dias são os piores. Depois o corpo acostuma. Margarida apenas acenou, fraca demais para falar. Durante 3 dias ela ficou de cama. Vomitava tudo o que tentava comer. Tinha febre. O corpo doía inteiro. Os cabelos começaram a cair aos poucos, enchendo o travesseiro. No 4º dia, ela conseguiu levantar, ainda fraca, mas melhor. Clara estava na cozinha quando Margarida apareceu, apoiada na parede. Dona Margarida, a senhora não devia estar de pé. Eu não aguento mais ficar deitada. Preciso me mexer. Clara ajudou Margarida a sentar à mesa e serviu um chá de camomila. Como a senhora está se sentindo? Como se um caminhão tivesse passado por cima de mim, mas viva. Isso é o que importa. Viva! Margarida tomou um gole do chá. Clara, eu preciso te falar uma coisa. Fala. Eu estou sendo um peso para você e para o João Carlos. Vocês têm vida própria, trabalho, contas. Não podem ficar cuidando de mim para sempre. Clara colocou a xícara na mesa com força. Dona Margarida, não vem com essa conversa de novo. A gente já falou. A senhora não é peso nenhum. Mas, sem mas, a senhora está aqui. A gente cuida. Acabou. Não quero mais ouvir falar nisso. Margarida sentiu os olhos marejarem. Eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer. Só precisa melhorar. Naquela tarde, Dona Albertina apareceu com novidades sobre o processo. Dona Margarida, o juiz aceitou o pedido de urgência. A audiência de conciliação está marcada para a semana que vem.
Semana que vem? Margarida arregalou os olhos. Sim, considerando seu estado de saúde, o juiz deu prioridade. Seu filho vai ser intimado a comparecer. Se ele aceitar um acordo, a gente evita processo longo. Se não aceitar, vamos para julgamento. E se ele aceitar acordo? A gente pede pensão alimentícia mensal, reembolso das despesas médicas e indenização por danos morais. Um valor justo pelo sofrimento que ele causou. Margarida respirou fundo. A ideia de ver Rodrigo cara a cara, de estar na mesma sala que ele, fazia seu estômago revirar. Mas ela precisava fazer aquilo. Tudo bem, eu vou. A semana passou devagar. Margarida tentava não pensar na audiência, mas era impossível. À noite, ficava imaginando o que Rodrigo diria, como ele se comportaria, se ele pediria perdão. Na noite anterior à audiência, ela não conseguiu dormir. Clara percebeu e foi até o quarto. Não está conseguindo dormir? Não. Quer conversar? Margarida sentou na cama. Clara sentou ao lado. Eu estou com medo, Clara. Medo do quê? Medo de ver ele. Medo de sentir pena. Medo de fraquejar. Clara segurou a mão de Margarida. Dona Margarida, olha para mim. A senhora não vai fraquejar. A senhora é a mulher mais forte que eu conheço. Passou por quimioterapia. Sobreviveu a ser abandonada. Sobreviveu a ter o coração partido pelo próprio filho. A senhora já passou pelo pior. Amanhã é só um passo. Só mais um. E se ele pedir perdão? E se ele disser que estava errado? Aí a senhora respira fundo e lembra de onde você estava quando ele te deixou. Lembra da dor, lembra da humilhação e decide se as palavras dele valem alguma coisa. Margarida acenou devagar. Obrigada. A gente vai estar lá com você. Eu, o João Carlos, Dona Albertina. Você não está sozinha. A audiência foi marcada para as 10 da manhã, no Fórum de Frutal. Margarida acordou cedo, tomou banho, vestiu a roupa mais bonita que tinha, uma blusa azul clara e calça preta que Clara havia comprado para ela. Prendeu os cabelos ralos em um coque. Passou o batom discreto. Quando desceu para a sala, João Carlos estava esperando de terno. Ele nunca usava terno. Margarida ficou emocionada. João Carlos, você não precisava. Precisava sim. Hoje é dia importante. Clara também estava arrumada, vestido social, sapato de salto. Vamos mostrar para esse menino quem está do lado de quem. Eles chegaram ao fórum 15 minutos antes do horário marcado. Dona Albertina já estava lá, com pasta cheia de documentos. Pronta, Dona Margarida? Acho que sim. Lembra do que conversamos? A senhora não precisa falar nada se não quiser. Eu falo por você. Entraram na sala de audiência. Era uma sala pequena, mesa redonda, cadeiras de plástico. O juiz ainda não havia chegado. E então a porta se abriu. Rodrigo entrou acompanhado de um advogado. Margarida sentiu o ar faltar. Ele estava diferente, mais magro, o rosto cansado, olheiras fundas, usava terno escuro, mas estava amarrotado, os cabelos despenteados. Rodrigo olhou para Margarida e algo passou pelo rosto dele. Culpa, vergonha, raiva. Ele sentou do outro lado da mesa sem dizer nada. O advogado dele era jovem, não devia ter mais de 30 anos. Abriu uma pasta e começou a ler documentos. Alguns minutos depois, o juiz entrou. Um homem de uns 50 anos, careca, óculos de grau. Bom dia a todos, vamos começar. Dona Albertina apresentou o caso. Explicou o abandono, apresentou laudos médicos de Margarida, mostrou prints das mensagens que Rodrigo havia mandado para a mãe antes do abandono. O juiz ouvia em silêncio a expressão séria. Quando Dona Albertina terminou, o juiz se virou para o advogado de Rodrigo. Defesa, quer se manifestar? O advogado se levantou. Excelência, meu cliente reconhece que houve um erro de julgamento, mas não houve intenção de causar dano. Ele estava sob pressão emocional. A noiva estava ameaçando cancelar o casamento. Ele agiu por impulso. Dona Albertina se levantou imediatamente. Excelência, com todo o respeito, não foi impulso. O réu dirigiu por mais de 300 quilômetros. Teve tempo de sobra para pensar.
Ele desviou da rodovia principal, pegou estrada secundária, encontrou local isolado. Isso foi premeditado. O juiz acenou. Concordo com a argumentação da requerente. Não vejo impulso aqui, vejo decisão consciente. O advogado de Rodrigo ficou vermelho. O juiz se virou para Rodrigo. Senhor Rodrigo, o senhor tem algo a dizer em sua defesa? Rodrigo olhou para Margarida. Pela primeira vez desde que entrou na sala, ele olhou realmente para ela. Eu estava errado. Eu sei que estava, mas eu não sabia que ia ser tão sério. Eu achei que ela conseguiria voltar para Goiânia tranquila. Dona Albertina bateu na mesa. Ela tem câncer. Câncer em estágio avançado. Como ela ia voltar tranquila? Rodrigo abaixou a cabeça. O juiz suspirou. Vamos tentar uma conciliação. Senhor Rodrigo, a mãe está pedindo pensão alimentícia mensal de um salário mínimo, reembolso das despesas médicas já realizadas e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000. O senhor aceita? O advogado de Rodrigo cochichou algo no ouvido dele. Rodrigo balançou a cabeça. Excelência, meu cliente não tem condições de pagar R$ 20.000 de uma vez. Ele pode parcelar? Pode. Em até 10 vezes. Rodrigo respirou fundo. Eu aceito a pensão, aceito o reembolso, mas não concordo com 20.000 de danos morais. É muito. Dona Albertina estava pronta para rebater, mas Margarida tocou o braço dela. Deixa, Dona Margarida, deixa, Albertina. Aceita o que ele ofereceu. Dona Albertina olhou para Margarida surpresa, mas acenou. O juiz formalizou o acordo. Rodrigo pagaria pensão mensal de um salário mínimo até Margarida completar 70 anos ou até que ela não precisasse mais de cuidados médicos. Reembolsaria todas as despesas médicas já realizadas e pagaria R$ 10.000 de indenização, parcelado em 10 vezes. Acordo homologado, processo encerrado. Rodrigo assinou os documentos. Margarida assinou. Tudo rápido, mecânico. Quando terminaram, Rodrigo se levantou. Ele olhou para Margarida. Mãe, eu posso falar com você? Só 1 minuto? Margarida olhou para Clara, que fez sinal de que estava ali se ela precisasse. Então acenou. Pode. Eles saíram da sala. Ficaram no corredor do fórum, longe dos outros. Rodrigo enfiou as mãos nos bolsos, olhando para o chão. Eu queria te pedir desculpas. Margarida não disse nada. Eu sei que foi imperdoável. Eu sei que estraguei tudo, mas eu estava desesperado. A Camila disse que ia cancelar o casamento se você fosse morar com a gente. E eu sou fraco. Eu escolhi errado. Você é fraco. Margarida repetiu, a voz baixa, mas firme. Não, Rodrigo. Você é egoísta. Ser fraco é ceder uma vez e se arrepender. Você me deixou para morrer e só se arrependeu quando foi processado. Não é verdade. Eu liguei antes do processo. Você ligou 15 dias depois de me abandonar. 15 dias, Rodrigo. Você acha que isso é arrependimento rápido? Rodrigo fechou os olhos. Eu não sei o que fazer para você me perdoar. Eu não sei se existe algo que você possa fazer. Mãe, por favor. Por favor, o quê, Rodrigo? Por favor, esquece que você me deixou em uma estrada deserta. Por favor, finge que não aconteceu nada. Por favor, volta a ser sua mãe boba que te ama incondicionalmente. Eu sei que não tenho direito de pedir nada. Não, você não tem. Silêncio pesado. Eu ainda vou casar com a Camila mês que vem. Rodrigo disse de repente. Margarida deu uma risada amarga. Claro que vai. Afinal, foi por ela que você me abandonou. Seria desperdício desistir agora. Ela não é má pessoa. Ela tem uma visão diferente de família. Uma visão que não inclui sogra doente. Que conveniente. Rodrigo não rebateu. Eu vou pagar a pensão direitinho e as parcelas da indenização. Você não vai precisar se preocupar. Que generoso. Mãe, chega, Rodrigo. Você já falou o suficiente. Agora vai embora, vai casar, vai viver sua vida. Eu vou viver a minha. A gente não pode tentar reconstruir alguma coisa? Margarida olhou fundo nos olhos do filho. Não. A gente não pode. Você destruiu tudo. Não tem reconstrução possível. Ela se virou e voltou para dentro do fórum, deixando Rodrigo sozinho no corredor. Clara estava esperando. Como foi? Ele pediu desculpas, eu não aceitei.
Bem feito. Dona Albertina se aproximou com os documentos. Dona Margarida, está tudo certo. O valor da primeira pensão vai ser depositado semana que vem. E a primeira parcela da indenização também. Obrigada, Albertina, por tudo. Imagina, foi um prazer destruir aquele moleque juridicamente. Margarida sorriu. Eles saíram do fórum. O sol estava forte. Margarida respirou fundo. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu livre. Livre da culpa. Livre da esperança de que Rodrigo mudaria. Livre da obrigação de perdoar só porque eram família. Ela havia lutado e havia vencido. 3 meses se passaram. O tratamento de quimioterapia estava indo bem. Margarida já havia feito 8 sessões. Os médicos diziam que o tumor estava diminuindo. Não era cura, mas era progresso. Os cabelos de Margarida haviam caído completamente. Clara comprou um lenço bonito para ela usar. Margarida se acostumou. A pensão de Rodrigo chegava todo mês, no dia certo. Margarida usava o dinheiro para ajudar nas despesas da casa de Clara e João Carlos. Eles protestavam, mas ela insistia. Vocês me salvaram. Deixem eu ajudar agora. A vida em Frutal era simples, mas boa. Margarida acordava cedo, ajudava Clara na cozinha, conversava com as vizinhas. À tarde, bordava toalhas para vender na feira. Não era muito dinheiro, mas ajudava. Ela estava diferente, mais leve, mais forte, como se o processo judicial tivesse fechado um ciclo. Foi em uma terça-feira, voltando de mais uma sessão de quimioterapia, que algo mudou. João Carlos estava dirigindo de volta para Frutal quando Margarida perguntou: João Carlos, posso te fazer uma pergunta estranha? Claro, dona Margarida. Você e a Clara, vocês têm filhos? João Carlos ficou tenso. Suas mãos apertaram o volante. Não, a gente não tem. Vocês não quiseram ou... A Clara não pode ter. Ela teve um problema quando era mais nova. Infecção grave. Danificou o útero. Os médicos disseram que ela nunca ia conseguir engravidar. Sinto muito. Ela ficou arrasada quando descobriu. Sempre sonhou em ser mãe. Eu também queria ser pai. Mas fazer o quê, né? A vida não dá tudo o que a gente quer. Margarida ficou em silêncio, pensando. Quando chegaram em casa, Clara estava na cozinha preparando o jantar. Como foi a sessão? Tranquila. Os enjoos estão mais leves dessa vez. Clara sorriu. Ótimo sinal. Seu corpo está se acostumando. Margarida sentou à mesa. Clara, posso te fazer uma pergunta? Claro. Mas se você pudesse ter uma mãe agora, aos 40 anos, você aceitaria? Clara parou de mexer a panela. Virou-se para Margarida. Como assim? Se alguém oferecesse para você me adotar, legalmente, eu viraria sua mãe no papel. Você aceitaria? Clara arregalou os olhos. Dona Margarida, eu não sei o que dizer. Pode pensar. Não precisa responder agora. Não, eu não preciso pensar. Clara largou a colher e foi até Margarida, ajoelhando-se ao lado da cadeira. Eu aceitaria. Sem pensar 2 vezes. Você já é minha mãe no coração, dona Margarida. Seria uma honra ter isso no papel também. Margarida sentiu as lágrimas escorrerem. Então vamos fazer isso. Vamos fazer eu virar sua filha. Clara abraçou Margarida e chorou também. João Carlos entrou na cozinha e viu as duas chorando. O que aconteceu? Clara olhou para ele, o rosto molhado de lágrimas, mas sorrindo. A dona Margarida vai ser nossa mãe. João Carlos não entendeu no começo. Mas quando Clara explicou, ele também se emocionou. Sério, dona Margarida? Sério, se vocês quiserem. Claro que a gente quer. Ele abraçou as duas. Ali, naquela cozinha simples, em uma cidade pequena do interior de Minas Gerais, uma nova família nascia. Dona Albertina cuidou de toda a papelada da adoção. O processo era complexo, porque Margarida era adulta, mas havia precedentes. O juiz que havia julgado o caso do abandono ficou emocionado quando soube. É raro ver algo bonito nascer de uma tragédia. Vou aprovar. A audiência de adoção foi marcada para 2 meses depois. Enquanto isso, Margarida continuava o tratamento. A 12ª sessão mostrou resultados ainda melhores. O tumor havia diminuído 40%.
Dona Margarida, se continuar assim, a senhora pode entrar em remissão completa, o oncologista disse sorrindo. Margarida mal podia acreditar. Ela estava vencendo, vencendo o câncer, vencendo a dor, vencendo o abandono. No dia da audiência de adoção, Margarida estava nervosa. Usava vestido azul que Clara havia comprado especialmente para a ocasião. João Carlos estava de terno novamente. Clara usava vestido branco. A sala estava cheia. Dona Albertina estava lá. Dona Célia, a vizinha de Goiânia que foi visitar. Outras vizinhas de Frutal, colegas de trabalho de Clara. O juiz entrou e sorriu ao ver a sala cheia. Que lindo ver tanta gente aqui para celebrar uma família. Ele formalizou a adoção rapidamente. Leu o processo, confirmou que Margarida concordava, que Clara e João Carlos concordavam. Margarida, a partir de agora você é oficialmente filha de Clara e João Carlos. E Clara e João Carlos, vocês são oficialmente pais de Margarida. Parabéns à nova família. A sala explodiu em aplausos. Clara e João Carlos abraçaram Margarida. Os três choravam. Depois da audiência, fizeram uma pequena festa na casa. Dona Albertina trouxe bolo. As vizinhas trouxeram salgadinhos. Tinha refrigerante, música, risadas. Margarida olhava ao redor e não conseguia acreditar. Meses atrás, estava abandonada em uma estrada, esperando morrer. Agora estava cercada de amor, de família verdadeira. À noite, quando todos foram embora, Margarida estava na varanda olhando as estrelas quando Clara se sentou ao lado. No que está pensando? Estou pensando que a vida é estranha. Às vezes a gente perde tudo para ganhar tudo de novo, de uma forma que nunca imaginou. Você se arrepende de ter processado o Rodrigo? Não, nem um pouco. Foi a melhor decisão que tomei. Me devolveu dignidade. E se ele aparecer de novo pedindo perdão? Margarida pensou por um momento. Aí eu vou lembrar que eu não preciso mais dele. Eu tenho você. Tenho o João Carlos, tenho Dona Albertina, tenho as vizinhas, tenho família de verdade, família que escolhe ficar. Clara segurou a mão de Margarida. E nós vamos ficar sempre. Eu sei. Elas ficaram ali em silêncio, olhando as estrelas. E pela primeira vez em muito tempo, Margarida se sentiu completa. 6 meses se passaram desde a adoção. Margarida estava irreconhecível. O cabelo havia crescido de volta, curto, grisalho, mas saudável. Ela tinha ganhado peso. O rosto não estava mais cadavérico. Os olhos tinham vida de novo. A última tomografia mostrou que o tumor havia desaparecido completamente. Remissão. O oncologista usou essa palavra com cuidado. Explicou que não significava cura definitiva, que ela precisaria fazer acompanhamento pelo resto da vida. Mas significava que, por enquanto, o câncer não estava mais lá. Margarida chorou quando recebeu a notícia. Clara chorou. João Carlos chorou. Eles comemoraram com um almoço especial. Clara fez toda a comida preferida de Margarida. Arroz com pequi, frango caipira, farofa, doce de leite. Para minha mãe guerreira, Clara disse, erguendo o copo de suco de laranja. Para nossa mãe, João Carlos completou. Margarida sorriu, o coração cheio. Mas a felicidade dela não estava completa ainda. Desde a remissão, Margarida tinha pensado muito sobre o futuro. Ela não queria apenas viver, queria ter propósito. Uma noite, durante o jantar, ela compartilhou uma ideia com Clara e João Carlos. Eu quero ajudar outros idosos que passam pelo que eu passei. Clara e João Carlos olharam para ela. Como assim? Clara perguntou. Quantos idosos são abandonados por filhos todo dia? Quantos ficam sozinhos, doentes, sem ninguém? Eu quero fazer alguma coisa. Não sei ainda o que, mas quero ajudar. João Carlos pensou por um momento. Tem aquele centro de acolhimento municipal. Eles recebem idosos em situação de vulnerabilidade, mas está sempre com falta de voluntários. Posso ir lá amanhã? Pode, eu te levo. No dia seguinte, Margarida foi conhecer o Centro de Acolhimento Esperança. Era um prédio antigo, mas bem cuidado, na periferia de Frutal.
Tinha capacidade para 30 idosos, mas atualmente abrigava 18. A diretora era uma mulher de 50 anos chamada Vera. Dona Margarida, seja bem-vinda. O João Carlos me contou sua história. É emocionante. Obrigada. Eu gostaria de saber como posso ajudar aqui. A gente precisa de tudo. Voluntários para conversar com os idosos, para ajudar nas atividades, para acompanhar consultas médicas. Você pode escolher o que se sentir mais confortável fazendo. Margarida passou a tarde inteira no centro, conheceu os idosos, conversou com cada um, ouviu histórias. Seu Antônio, 82 anos, havia sido abandonado pelos 3 filhos depois que ficou com Alzheimer. Dona Luísa, 76 anos, foi despejada de casa pela nora depois que o marido morreu. Seu Benedito, 79 anos, morava na rua quando foi resgatado pela assistência social. Cada história era uma facada no peito de Margarida, mas também era combustível. Eu quero trabalhar aqui, ela disse para Vera no final da tarde. Como voluntária. Sim, 2, 3 vezes por semana. O que for possível. Vera sorriu. Seria maravilhoso. A gente precisa muito. Margarida começou a trabalhar no centro na semana seguinte. Ia às terças e quintas. Chegava de manhã e ficava até o meio da tarde. Conversava com os idosos, ajudava nas refeições, acompanhava quem precisava ir ao médico. Mas Margarida queria fazer mais. Ela começou a dar palestras sobre direitos dos idosos. Convidou Dona Albertina para vir ensinar sobre como processar filhos por abandono, como pedir pensão alimentícia, como se defender legalmente. A primeira palestra teve 8 participantes. A segunda teve 15. A terceira lotou. Idosos vinham de outras cidades para ouvir. Muitos choravam enquanto Margarida contava sua própria história. Eu sei como é. Eu passei por isso. E estou aqui para dizer que é possível sobreviver. É possível reconstruir. Depois das palestras, vários idosos procuravam Dona Albertina para abrir processos contra filhos. Alguns ganhavam, outros perdiam, mas todos saíam com a sensação de que haviam lutado por dignidade. Foi durante uma dessas palestras que Margarida conheceu Dona Aparecida. Ela tinha 73 anos, era pequena, franzina, cabelos brancos presos em coque. Havia sido abandonada pela filha única em um asilo particular. Quando o dinheiro da aposentadoria dela acabou, a filha simplesmente parou de pagar e sumiu. Dona Aparecida foi despejada do asilo e acabou no Centro de Acolhimento Esperança. Ela procurou Margarida depois da palestra, os olhos vermelhos de tanto chorar. Eu quero processar minha filha, mas tenho medo. Medo de quê? Medo de magoar ela. Ela é meu sangue. Margarida segurou as mãos de Dona Aparecida. Dona Aparecida, a senhora sabe o que eu aprendi? Que sangue não significa nada se não vier acompanhado de amor. Sua filha te abandonou. Ela não merece sua proteção. Mas e se eu me arrepender? Então a senhora se arrepende, mas pelo menos vai ter lutado pela sua dignidade. Dona Aparecida processou a filha com a ajuda de Dona Albertina. Ganhou pensão alimentícia e indenização. Com o dinheiro, ela saiu do centro de acolhimento e alugou um quartinho simples. Nada luxuoso, mas era dela. Pela primeira vez em anos, tinha autonomia de novo. Margarida visitava Dona Aparecida toda semana. Elas se tornaram amigas. Às vezes tomavam café juntas na casa de Clara. Outras vezes iam caminhar na praça. Conversavam sobre a vida, sobre filhos ingratos, sobre recomeços. Você me salvou, Margarida, Dona Aparecida disse um dia. Não, você se salvou. Eu só mostrei o caminho. Os meses foram passando. O trabalho de Margarida no centro de acolhimento se expandiu. Ela criou um grupo de apoio para idosos abandonados. Reuniões semanais, onde eles podiam compartilhar histórias, desabafar, apoiar uns aos outros. O grupo começou com 5 pessoas. Em 3 meses, tinha 20. As histórias eram sempre parecidas. Filhos que sumiam depois que os pais ficavam doentes. Filhos que roubavam a aposentadoria.
filhos que internavam os pais em asilos baratos e esqueciam. Margarida ouvia tudo com paciência, e depois de ouvir, ela falava: vocês não são culpados. Vocês não fizeram nada errado. Às vezes a gente cria monstros sem perceber, mas isso não é nossa responsabilidade consertar. Nossa responsabilidade é cuidar de nós mesmos agora. As pessoas saíam das reuniões diferentes, mais fortes, mais determinadas. Margarida sentia que havia encontrado seu propósito. Foi em uma dessas reuniões, quase um ano depois do abandono, que algo inesperado aconteceu. Margarida estava terminando a palestra quando viu um homem na porta. Ele estava de costas, mas algo nele era familiar. Quando ele se virou, Margarida sentiu o ar faltar. Rodrigo. Ele estava diferente, muito mais magro, o rosto cansado, olheiras profundas. A roupa era simples, sem luxo. Margarida ficou paralisada. Rodrigo se aproximou devagar. Oi, mãe. A sala ficou em silêncio. Todos olhavam. O que você está fazendo aqui? Margarida perguntou, a voz saindo mais fria do que pretendia. Eu precisava te ver, precisava te falar uma coisa. Fala então. Rodrigo olhou ao redor, constrangido com todos olhando. Pode ser em particular? Margarida hesitou, mas acenou. Eles saíram para o jardim do centro. Ficaram em silêncio por alguns segundos. A Camila me largou, Rodrigo disse de repente. Margarida não disse nada. 3 meses depois do casamento, ela me largou. Ficou com outro cara, um empresário mais rico que eu. Sinto muito. Não, você não sente. E eu não culpo. Silêncio. Eu perdi meu emprego também. Rodrigo continuou. A empresa fez cortes. Eu fui um dos demitidos. Fiquei meses procurando outro emprego, mas nada. Tive que vender o carro. Tive que sair do apartamento. Margarida apenas escutava. Eu estou morando com um amigo agora, dividindo um quarto, fazendo bico de motorista de aplicativo. É pouco, mas dá para pagar a pensão sua e as parcelas da indenização. Obrigada. Não é favor, é obrigação. Rodrigo respirou fundo. Eu vim aqui porque eu vi o quanto eu estraguei tudo. A Camila não me amava. Ela amava meu dinheiro. Quando o dinheiro acabou, ela foi embora. E aí eu percebi que a única pessoa que realmente se importava comigo era você. E eu te joguei fora. Margarida sentiu algo mexer no peito, mas se manteve firme. E você veio aqui esperando o quê? Que eu te perdoasse? Que eu dissesse que está tudo bem? Não. Eu vim aqui para te pedir para me ensinar a ser humano de novo. Margarida ficou surpresa. Como assim? Eu vi os vídeos das suas palestras no YouTube. Vi você ajudando outros idosos. Vi você criando esse grupo de apoio. E eu pensei, como ela conseguiu virar isso depois do que eu fiz? Como ela não ficou amarga, destruída? Eu fiquei destruída, por meses, mas escolhi me reconstruir. Eu quero fazer o mesmo, mas não sei por onde começar. Margarida olhou fundo nos olhos do filho. Rodrigo, eu posso te ensinar muita coisa, mas tem uma que você precisa aprender sozinho. Qual? Que perdão não apaga o passado. Eu posso te perdoar algum dia. Talvez, mas nossa relação nunca vai voltar a ser o que era. Você destruiu isso, e não tem volta. Rodrigo acenou, os olhos marejados. Eu sei. Se você quer mesmo mudar, você começa sendo honesto consigo mesmo. Para de culpar as circunstâncias. A Camila não te obrigou a me abandonar. Você escolheu. Assume essa escolha. Eu assumo. Depois você faz reparação. Não comigo. Com o mundo. Ajuda quem precisa. Seja uma pessoa melhor. Não por mim. Por você. Rodrigo limpou as lágrimas. Posso participar desse grupo de apoio? Margarida ficou surpresa. Por quê? Porque eu preciso ouvir as histórias de quem eu machuquei. Preciso entender a dimensão do que fiz. Margarida pensou por um longo momento. Pode, mas não como filho meu. Como alguém que quer aprender. Tudo bem. Rodrigo começou a frequentar as reuniões do grupo de apoio. No começo, as pessoas ficavam desconfiadas. Quando descobriam que ele era o filho que havia abandonado Margarida, alguns queriam expulsá-lo. Mas Margarida defendia. Ele está aqui para ouvir,
para aprender. Deixem ele ficar. Rodrigo sentava no fundo da sala e escutava. Idosos contando sobre abandono, sobre solidão, sobre dor. Ele via o reflexo do que tinha feito em cada história. Depois das reuniões, ele se oferecia para ajudar. Carregava cadeiras, limpava a sala, levava idosos de volta para casa. Não fazia isso esperando reconhecimento. Fazia porque precisava. 3 meses depois, em uma das reuniões, Rodrigo pediu para falar. Eu sei que a maioria de vocês me conhece como o filho que abandonou Dona Margarida. E vocês têm todo o direito de me odiar. Eu me odeio também. A sala estava em silêncio. Eu não vim aqui pedir perdão. Eu não mereço. Eu vim aqui para dizer que eu entendo agora. Entendo a dor que causei. Entendo que não existe desculpa para o que fiz. E entendo que vou carregar isso pelo resto da vida. Ele olhou para Margarida, que estava sentada na primeira fila. A minha mãe me ensinou que perdão não apaga o passado, e ela está certa. Eu nunca vou apagar o que fiz, mas posso tentar não ser mais aquele homem, e é isso que estou fazendo. Alguns idosos acenaram, outros continuavam de braços cruzados, mas pelo menos estavam ouvindo. Depois da reunião, Dona Aparecida se aproximou de Rodrigo. Você é o filho da Margarida, né? Sou. Você fez uma coisa horrível com ela. Eu sei, mas você está aqui, você está tentando. Isso conta alguma coisa. Rodrigo não esperava ouvir aquilo. Sentiu os olhos marejarem. Obrigado. Dona Aparecida deu um tapinha no ombro dele e saiu. Margarida observava tudo de longe. Naquela noite em casa, Clara perguntou: Você acha que o Rodrigo mudou de verdade? Não sei. Ele está fazendo as ações certas. Mas só o tempo vai dizer se é real ou performance. E se for real, você vai perdoar ele? Margarida pensou. Talvez. Mas perdão não significa esquecer. E não significa voltar a ter ele como filho. Eu já tenho filhos. Você e o João Carlos. Clara sorriu. A gente tem sorte de ter você como mãe. A sorte é minha. Os meses continuaram passando. Rodrigo permanecia frequentando as reuniões. Além disso, começou a fazer trabalho voluntário no centro de acolhimento. Ajudava a pintar as paredes, consertar móveis quebrados, fazer pequenos reparos. Ele nunca pedia nada em troca, nunca cobrava reconhecimento de Margarida. Aos poucos, os idosos começaram a aceitar ele. Seu Antônio, que tinha Alzheimer, gostava quando o Rodrigo jogava dominó com ele. Dona Luísa pedia para Rodrigo ler o jornal em voz alta, porque ela tinha dificuldade de enxergar. Um dia, Vera, a diretora do centro, chamou Margarida para conversar. Dona Margarida, posso te falar uma coisa? Claro, seu filho. Ele mudou. Eu vejo diferença. No começo, achei que era teatro, mas não é. Ele realmente está tentando ser melhor. Eu sei. A senhora vai perdoar ele? Margarida suspirou. Vera, perdoar é um processo longo. Eu estou no caminho, mas ainda não cheguei lá. Entendo. Mas acho que é importante você saber que ele não está fazendo isso para te impressionar. Está fazendo porque mudou de verdade. Margarida acenou. Naquela semana, aconteceu algo que mudou tudo. Dona Aparecida sofreu um AVC. Foi internada às pressas. Os médicos disseram que ela precisava de cirurgia, mas não tinha ninguém para autorizar. A filha dela, mesmo com a pensão que pagava, não atendia telefone. Margarida estava desesperada. Ela vai morrer se não fizer a cirurgia e não tem ninguém para assinar a autorização. Foi Rodrigo quem teve a ideia. E se a gente pedisse uma tutela emergencial? Já que a filha dela está ausente, um juiz pode autorizar outra pessoa a tomar decisões médicas. Dona Albertina confirmou que era possível. Mas precisa ser rápido, muito rápido. Rodrigo se ofereceu para ir pessoalmente ao fórum, falar com o juiz, acelerar o processo. Ele saiu correndo, literalmente correndo. Foi até o fórum, explicou a situação com urgência, conseguiu audiência com o juiz em meia hora. O juiz autorizou a tutela emergencial para Margarida. Rodrigo voltou correndo para o hospital com o documento. Margarida assinou. Dona Aparecida entrou em cirurgia. 6 horas depois, o médico saiu da sala.
A cirurgia foi um sucesso. Ela vai se recuperar. Margarida abraçou Clara, chorando de alívio. Quando se virou, viu Rodrigo encostado na parede do corredor, exausto, suado, mas sorrindo. Ela se aproximou dele. Obrigada. De nada. Margarida hesitou. Depois abraçou o filho. Foi um abraço rápido, quase tímido, mas foi um abraço. Rodrigo se enrijeceu de surpresa. Depois correspondeu. Quando se afastaram, Margarida viu as lágrimas escorrendo pelo rosto dele. Eu não estou te perdoando completamente, ela disse, mas estou no caminho. É mais do que eu mereço. É. Rodrigo sorriu através das lágrimas. 3 meses depois, era Natal. Clara e João Carlos prepararam uma festa em casa. Convidaram Dona Albertina, Dona Aparecida, que já estava recuperada, alguns idosos do centro de acolhimento, e convidaram Rodrigo. Ele chegou trazendo presentes simples, nada caro, só lembrancinhas, mas escolhidas com cuidado. Durante o jantar, todos se sentaram à mesa. Clara pediu para cada um falar uma coisa pela qual eram gratos naquele ano. Dona Albertina agradeceu pela saúde. Dona Aparecida agradeceu pela segunda chance de vida. João Carlos agradeceu pela família. Clara agradeceu pela mãe que ganhou. Quando chegou a vez de Margarida, ela olhou ao redor da mesa. Eu sou grata por ter perdido tudo, porque foi perdendo tudo que eu ganhei o que realmente importa. Eu ganhei dignidade, ganhei propósito, ganhei família verdadeira. Ela olhou para Rodrigo. E ganhei a chance de ver um filho se tornar homem de verdade. Rodrigo limpou as lágrimas. Quando chegou a vez dele, ele respirou fundo. Eu sou grato por ter batido no fundo do poço, porque foi lá que eu entendi quem eu realmente era. Um covarde, um egoísta, um filho horrível. E foi lá que eu decidi que precisava mudar. Então, eu sou grato pela dor, porque ela me ensinou. Ele olhou para Margarida. E sou eternamente grato pela minha mãe, que mesmo depois de tudo, ainda me dá a chance de provar que mudei. A mesa ficou em silêncio emocionado. Depois do jantar, Margarida e Rodrigo saíram para a varanda. Obrigado por me deixar vir, Rodrigo disse. Você mereceu estar aqui. Você trabalhou para isso. Eu nunca vou parar de trabalhar, eu prometo. Margarida olhou para as estrelas. Rodrigo, eu preciso te dizer uma coisa. O quê? Eu te perdoo. Rodrigo arregalou os olhos. Sério? Mas o perdão não significa que a gente volta a ser mãe e filho como antes. Significa que eu liberto você e liberto eu mesma do peso do passado. Eu entendo. Você tem Clara e João Carlos como seus pais agora. Eles me salvaram. Eles merecem esse título. Você pode ser meu amigo, pode estar na minha vida, mas de um jeito diferente. Rodrigo acenou. Eu aceito. Qualquer forma que você me queira na sua vida, eu aceito. Margarida sorriu. Então, bem-vindo, amigo. Eles ficaram ali, lado a lado, olhando as estrelas. Não era um final perfeito, não era uma reconciliação hollywoodiana, mas era real, era honesto, era digno. E para Margarida, isso era mais do que suficiente. A história de Margarida nos ensina algo que muitos de nós resistimos em aceitar. Perdão não significa esquecer. Dignidade não vem de quem nos deu a vida, mas de quem escolhe ficar quando estamos vulneráveis. Margarida perdeu um filho, mas ganhou uma família. Perdeu a ingenuidade, mas ganhou sabedoria. Perdeu a saúde temporariamente, mas ganhou propósito. Ela transformou a pior traição da vida dela em missão. Hoje, ajuda dezenas de idosos abandonados a recuperarem dignidade, a lutarem por seus direitos, a entenderem que não estão sozinhos. E Rodrigo, ele aprendeu da pior forma possível que algumas escolhas destroem pontes que nunca mais poderão ser reconstruídas. Mas também aprendeu que é possível mudar, não para apagar o passado, mas para construir um futuro diferente. Se essa história tocou você, compartilhe com alguém que precisa entender que nunca é tarde para recomeçar. Que família verdadeira é aquela que escolhe ficar, não aquela que compartilha sangue. Que dignidade é uma escolha diária. Deixe nos comentários, você processaria um filho que te abandonasse
Ou escolheria seguir em frente como Margarida fez? Sua resposta importa. E se você conhece alguém passando por abandono familiar, mande essa história para ela. Às vezes, saber que não estamos sozinhos faz toda a diferença. Obrigado por estar aqui. Obrigado por ouvir a história de Margarida. E lembre-se, você sempre merece dignidade. Sempre. Até a próxima história.